Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pré-treino, que é uma das perguntas que eu mais tenho no consultório. O que eu devo comer antes e depois do treinamento? O pós-treino eu vou falar em outro dia para vocês, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que o pós-treino ele é mais importante, inclusive, do que o pré-treino, por incrível que pareça. O pós-treino que confere modulação da tua imunidade, que confere ganho de massa muscular e ele é o que recupera. Agora, o pré-treino você pode até fazer em jejum. Aqueles que treinam de manhã, por que não? Só que se você tiver num período de desenvolvimento, que é um período onde você tem aumento da intensidade do volume de treinamento, onde você quer melhorar teu tônus muscular, quer aumentar melhorar a hipertrofia muscular, você precisa fazer pelo menos um pouco de carboidrato na noite anterior. Isso mesmo, carboidrato na noite anterior, que a gente tem medo de comer carboidrato à noite, né? Mas é ele que vai te dar não é nem reposição a palavra, fugiu a palavra aqui, é um armazenamento desse carboidrato para que você consiga fazer uma atividade intensa e muitas vezes com volume, como um endurance. Tem pessoas que correm longo no final de semana em jejum, só que daí eu tenho que dar um bom suporte de carboidrato na noite anterior. O carboidrato, para quem tem hábito em consumir, é importante, quem tem hábito de consumir o pré-treino, é importante pensar o seguinte: se você come meia hora ou 40 minutos antes, você não pode consumir algo rico em fibra. Então, nesse caso, um pão integral ele não é bem-vindo. Talvez uma tapioca, porque ele vai ter menos fibra do que um pão integral. Se você faz um pré-treino 1h30 antes, eu misturaria um pouquinho de fibra com um carboidrato mais simples. Então, por exemplo, uma fruta, uma banana com aveia. Se fosse uma 30 minutos ou 40, eu colocaria um suco de uva, um inhame batido, né? Poderia estar até colocando aí uma mandioca cozida, só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem pessoas que fica eructando, que fica passando mal porque consumiu meia hora e 40 minutos antes um tubérculo, apesar de ser muito interessante. Quando for 2 horas antes, aí eu gosto dos tubérculos, é onde eu gosto mais deles, é onde eu coloco pro paciente um pedaço de mandioca, até um purê de mandioquinha, como eu falei anteriormente. Então, às vezes, sobra da noite anterior, eu peço para ele consumir no outro dia. Já fiz isso muito sob orientação, aquelas pessoas que viajam para competir, para correr. Eu falo para eles comerem no lugar, muitos têm mandioca, né? Principalmente nossa região, muitos têm mandioca. Se não acham lugar para comer um macarrão, algo do tipo. Aproveita e pedir uma porção a mais dessa mandioca e consome no outro dia de manhã com ovinho mexido. Eu adoro esse pré-treino. Então é uma opção bem bacana. Gosto de fazer a tapioca com os ovos mexidos, eu também me dou muito bem com isso. O que não pode pecar é coisas ricas em fibra e ricas em gordura, porque daí vocês podem passar mal. Vocês podem fazer o pré-treino de vocês até 4 horas antes do teu treino. Olha só, uma coisa que a gente não sabia. E tem alguns alimentos específicos, como por exemplo a beterraba, muito falada na nutrição esportiva, que ela é mais efetiva 3 horas antes do estímulo, 3 horas antes de uma vasodilatação, tanto predominância aeróbia como anaeróbia. Já tem artigos mostrando que tanto para corrida como para musculação, você se beneficia com um suco de beterraba, de uma beterraba pequena, 150 gramas, 3 horas antes, porque é onde é o pico de vasodilatação, de liberação de óxido nítrico. Então, são alimentos chaves da nutrição esportiva que vão ajudar a performance. Quando se trata de ativos, quando se trata de aminoácidos, eu gosto muito dos aminoácidos, apesar de ser uma polêmica o BCAA, ele só tem 3 aminoácidos, mas ele ajuda sim na fadiga central. Não faz finalização de síntese só em doses assim de leucina de 3.000 miligramas e é mais efetivo, ou melhor, ele é efetivo no pós. No pré-treino não tem por que colocar. Agora, se você quer diminuir fadiga central, usa uma taurina, aminoácido perfeito. Até tem aqui 2 suplementos que eu quero mostrar para vocês, um com cafeína e o outro sem cafeína, só que os dois com uma quantidade muito interessante de taurina, beta-arginina. Então,
eu tenho aqui pra vocês, esse daqui, eu não vendo nada, tá, gente? Eu não tenho nada a ver. Essas marcas, inclusive, é tudo novo pra mim. Não, novo, não. São marcas que eu normalmente não prescrevo. Eu fico mais naquelas que tem melhor grau de pureza. Aí eu posso até citar algumas. Eu gosto muito da Essential, eu gosto muito da True Source, eu gosto muito da Pura Vida, eu gosto muito da Equalive, gosto da Vitafor. São boas marcas que a gente sabe que tem uma parte atlética, tem uma parte científica atrás disso muito legal. Então aqui, ó, eu tenho um suplemento que tem uma quantidade de aminoácidos, vocês conseguem ver? Eu acho que tá meio embaçado, mas depois eu posso mandar pra vocês. Que tem uma quantidade muito legal de aminoácidos, aqueles que eu preciso para potencializar força e explosão, tá? Então eu uso bastante isso aqui. E eu gosto desse aqui especificamente, que tem coenzima, 75 miligramas. E a coenzima tem um artigo mostrando que potencializa a queima de gordura corporal. E tem colina. E eu acho perfeito para usar à noite, porque não tem cafeína. Já esse daqui, que eu conheci hoje, eu ganhei, até tá fechadinho. Eu gostei muito da composição dele. Eu tô trabalhando com vocês o que eu tenho, tá vendo? Tem uma quantidade muito interessante de beta-alanina, é fantástico. A beta-alanina, ela diminui fadiga muscular. Então, para quem corre, para quem pratica musculação pesada, é muito legal. A creatina também tem nesse composto, fantástica, 2 gramas eu acho muito significativo para um suplemento. Então, eu gostei. Bom grau de pureza e ambos têm palatinose, que é um carboidrato que tem um efeito time release. Ele vai caindo aos pouquinhos na corrente sanguínea, proporcionando energia do começo ao fim do exercício. E quantidades bem já interessantes. Para alguns casos eu complemento o carboidrato com outros alimentos, como eu citei anteriormente. Então esses são alguns ativos. Se fosse para colocar hoje, Tati, o que é um pré-treino para você? Se fosse manipular um suplemento, eu focaria naquele que te gera mitocôndria, biogênese mitocondrial, que é a organela que queima gordura. Então eu colocaria uma L-carnitina, eu colocaria uma coenzima Q10, eu colocaria um ácido alfa-lipóico, vitaminas do complexo B. Resveratrol, em alguns casos, tem um estudo feito com 2 grupos de ratinho que eles tinham o mesmo treinamento, a mesma alimentação. A única coisa que mudou foi o resveratrol. E o grupo que tomou resveratrol conseguiu diminuir peso. Então, esses ativadores mitocondriais, eles ajudam a diminuir gordura corporal. Então, os suplementos que vocês virem que tem coenzima Q10, que tem complexo de vitamina D, de B de bola, tá? Como esse daqui, são suplementos bons, de grande valia para esse processo. Tati, eu quero explosão, eu quero força, eu quero diminuir fadiga central, diminuir fadiga muscular. Então eu recomendo taurina, eu recomendo colina. Para alguns casos a cafeína, só que não é para todo mundo. Quem tem muita ansiedade não tome, porque pode aumentar a tua ansiedade. E essas são algumas dicas para vocês de pré-treino. Fiquem com Deus, uma semana incrível para vocês, de muita luz.